Segundo livro de Macabeus, capítulo 4. O dito Simão, delator do tesouro e de sua pátria, caluniava Onias, dizendo que era ele quem se tinha lançado sobre Eliodoro, e que era ele o autor de seus males. Ousava chamar de inimigo do Estado o benfeitor da cidade, e defensor de seus concidadãos e ardoroso observante das leis. Este ódio foi tão longe que um dos partidários de Simão cometeu até mesmo assassinatos. Considerando o lado lamentável dessa questão e vendo o governador da Celecíria, Apolônio, filho de Menesteu, excitar a malícia de Simão, dirigiu-se Onias para junto do rei, não que ele tivesse a intenção de acusar seus concidadãos, mas para advertir acerca dos interesses públicos e privados de todo o seu povo. Via muito bem que, sem uma intervenção do rei, seria impossível restabelecer a paz e pôr termo aos desatinos de Simão. Jasão, usurpador do pontificado. Após a morte de Seleuco e tendo subido do trono Antíoco Epífanes, Jasão, irmão de Onias, usurpou fraudulentamente o cargo do sumo sacerdote, numa entrevista com o rei. Ele prometeu 370 talentos de prata e 80 talentos excelentes. Prometia-lhe, além disso, pagar outros 150 talentos, se lhe fosse dado o poder de fundar um ginásio e uma efébia, e de receber as inscrições dos antíquenos de Jerusalém. Jasão favorece o helenismo. O rei consentiu. Logo que subiu ao poder, Jasão arrastou os seus concidadãos para o helenismo. Apesar dos privilégios obtidos do poder real por João, o pai de Eupolemo, que foi enviado aos romanos para concluir um pacto de aliança e de amizade, ele introduziu ímpios costumes, desdenhados às leis nacionais. Foi com alegria que fundou um ginásio ao pé da própria Acrópole. Alistou os mais nobres jovens e os educou ao Pétaso. Por causa da perversidade inaudita do ímpio Jasão, que não era de modo algum pontífice, obteve o helenismo tal êxito e os costumes pagãos uma atualidade tão crescente, que os sacerdotes descuidavam o serviço do altar, menosprezavam o templo, negligenciavam os sacrifícios, sorriam fascinados pelo disco, a tomar parte na palestra e nos jogos proibidos. Não faziam caso das honras da pátria e amavam muito mais os títulos helênicos. Foi por essa razão que logo uma atmosfera penosa os cercou, porque naqueles mesmos cuja forma de vida invejavam e a quem ambiciavam igualar-se em tudo, encontraram inimigos e os instrumentos para o castigo. O consequente fato mostrava que não foi fácil violar as leis divinas. Como em Tiro se celebrassem os jogos quinquenais
em presença do rei, o ímpio Jazão mandou um grupo de antíquenos de Jerusalém levar 300 dracmas de prata para o sacrifício de Hércules, mas os próprios portadores acharam a coisa inconveniente e julgaram melhor empregá-las em outras despesas. A vontade de Jazão era de que elas fossem destinadas aos sacrifícios de Hércules, mas, por causa dos que levavam, foram destinadas à construção das galeras. Tendo sido enviado ao Egito Apolônio, foi de Menesleu por ocasião de posse do rei Filometor. Soube Antíoco que este rei se lhe tornara hostil e procurou pôr-se em segurança. Veio, pois, a Jope e de lá dirigiu-se a Jerusalém. Recebido magnificamente por Jazão e por toda a cidade, fez sua entrada à luz de fachos, entre aclamações. Depois disso, transportou o seu acampamento para a Fenícia. Meneslau suplanta Jazão. 3 anos mais tarde, Jazão enviou Menelau, irmão de Simão, acima mencionado, para levar o dinheiro ao rei e lembrar-lhe os negócios urgentes. Mas, uma vez admitido à presença do rei, cumulou-o de ecômenos sobre a extensão do seu poder e, oferecendo 300 talentos a mais que Jazão, obteve para si mesmo o pontificado. Recebidas as ordens do rei, voltou, nada tendo em si que fosse digno do pontificado, mas excitado por sentimentos de um desumano tirano e de uma besta feroz. Desse modo, Jazão, que havia suplantado seu próprio irmão, suplantado por sua vez, viu-se forçado a exilar-se no país dos Amonitas. Quanto a Menelau, achava-se bem na posse da dignidade, mas não entregava de modo algum ao rei o dinheiro prometido. Se bem que ele lhe fosse reclamado por Sóstrato, governador da Acrópole, encarregado das cobranças dos impostos. Por esse motivo, ambos foram chamados a comparecer diante do rei. Menelau designou para substituí-lo como sumo sacerdote seu irmão Lisímaco. Sóstrato deixou Cratos, comandante dos cipriotas. Assassinato de Onias. Entretanto, os habitantes de Tarso e de Malos se revoltaram, porque sua cidade havia sido entregue a Antioquides, concubina do rei. Partiu, pois, este a toda pressa para restabelecer a calma, deixando como seu lugar-tenente Andrônico, um dos seus dignatários. Menelau viu que a circunstância lhe era favorável e se reconciliou com Andrônico, por meio de objetos de ouro roubados do templo. Chegou igualmente a vendê-los em Tiro e nas cidades vizinhas. Quando soube disso, que com clareza, Onias repreendeu-o, conservando-se retirado no território inviolável de Dafne, perto de Antioquia. Por causa disso, Menelau tomou à parte Andrônico e induziu-o a matar Onias. Andrônico dirigiu-se, pois, para junto dele. Enganou-o com astúcia. Deu-lhe garantias, que confirmou por juramento, levou-o
a deixar seu esconderijo e matou-o no mesmo instante, sem nenhuma atenção à justiça. Não só os judeus, mas também muitos estrangeiros ficaram indignados e consternados com esse assassínio iníquo. E quando o rei entrou nas cidades de Cilícia, tanto os judeus da cidade como também os gregos, contrários à violência, vieram perquirir o motivo do assassinato inexcusável de Onias. Antíoco ficou profundamente abatido e tocado de compaixão. Chorou ao lembrar-se da sabedoria e da grande moderação do finado. Excitado assim por uma cólera violenta, despojou imediatamente Andrônico de suas púrpuras, rasgou-lhe as vestes e mandou que levassem através de toda a cidade até o lugar onde havia lançado a mão sacrilega sobre Onias, e ali acabou com a vida do homicida. Assim o Senhor deu-lhe o merecido castigo. Outros delitos de Menelau. Ora, em Jerusalém, Lisímaco, de acordo com Menelau, multiplicou os roubos sacrilegos e divulgado a rumor. O povo acabou por amotinar-se contra ele, porque muitos objetos de ouro haviam sido levados. Como a multidão se houvesse sublevado em cólera, Lisímaco equipou perto de 3.000 homens e deu o sinal para uma injusta repressão, sob a chefia do certo Auranos, homem avançado em idade e não menos em loucura. Todavia o povo tomou conhecimento da trama de Lisímaco. Uns se armaram com pedras, outros com paus. Alguns ajuntaram o pó da terra e se arremessaram contra os homens de Lisímaco. Desse modo, muitos foram os feridos, alguns mortos e os restantes postos em fuga. Quanto ao próprio sacrílego, mataram-no junto ao tesouro. Por todas essas desordens foi instaurado um processo contra Menelau. Quando o rei veio a Tiro, 3 enviados da Assembleia dos Anciãos sustentaram a acusação diante dele. Mas Menelau, que se julgava já derrotado, prometeu grande soma de dinheiro a Ptolomeu, filho de Diomedes, para que ele lhe granjeasse a favor do rei. Ptolomeu conduziu, pois, o rei para debaixo de um persílio, como se fosse para tomar a fresco, e fê-lo mudar de sentimento. E de modo que Menelau, posto de responsável por todo o mal, foi considerado pelo rei inocente de todas as acusações que pesavam sobre ele, e condenou à morte os infelizes que teriam sido julgados inocentes, mesmo se tivessem pleitado diante de citas. Assim, os que só tinham tomado a palavra para defender os interesses da cidade, do povo, dos objetos sagrados, sofreram essa pena injusta. Por isso, os próprios tírios ficaram de tal maneira encolerizados com esse crime, que subvencionaram magnificamente os gastos de suas sepulturas. Quanto a Menelau, por causa da cobiça dos poderosos, conservou seu cargo, mas cresceu em malícia e tornou-se o verdadeiro inimigo de seus concidadãos. Palavra do Senhor, demos graças a Deus.
você assistiu o vídeo até aqui. O seu like é muito importante para nós. Isso mostra para o YouTube que o nosso conteúdo foi útil para você. Obrigado por se inscrever no nosso canal e ativar o sininho e marcar todas as notificações. Que Deus abençoe você, assim como você está abençoando a tantos outros irmãos através do seu like e da sua inscrição. Graça e paz e até o próximo vídeo.